tarde, na bênção. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Mais uma vez, estamos gravando esse vídeo com um propósito. Qual é o nosso propósito? Você que tem acompanhado as nossas mensagens, qual é o tema? Adoração, oração e direção. É mais um momento no qual nós vamos refletir sobre a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ontem nós tivemos uma aula muito boa, falando sobre o incenso aromático. Está em Números capítulo 4, verso 16, fala sobre as funções do sacerdote Eliezer. Isso. A gente tem que aprender com a oração o que é a oração e o que é viver em oração. A gente sabe que eu estou, por exemplo, aqui nessa tarde com um propósito de oração e nessa oração trazer para você uma reflexão. A oração traz uma reflexão. A oração traz um pensamento novo. A oração traz uma verdade nova, porque a oração é justamente você estar falando com alguém sobre aquilo que você está passando ou vivendo. E quando você não entender que oração é falar com aquele que pode te auxiliar, te orientar, te conduzir, ou até mesmo te instruir, você vai perder tempo. E quando eu falo sobre oração, é porque eu vivo pela oração. A oração para a minha vida é como o ar que eu respiro. Sem ar não vivemos. Sem oração é a mesma coisa. Falei ontem na oração, falei ontem no nosso Yazis Xará, que a oração, ela traz definição de quem você é e para onde você vai. A oração diz quem você é e para onde você vai. O que eu quero dizer com isso? Oração. O que é oração? É uma oração com uma ação. E a gente sabe que a oração não é reza, a oração não é algo decorado. A oração vem do ser para o ser. Vem do ser para o ser. Deus é o Senhor, com S maiúsculo, e Ele sabe muito bem, quando você ora, agora, por exemplo, eu estou orando junto com você através de uma reflexão debaixo de oração. Parece um papo doido falar sobre oração com ação, com adoração, com direção, mas é assim mesmo. Poderia pregar o ano inteiro sobre adoração, oração e direção. O que acontece com aqueles que ora, que adora, ele recebe a direção. O que é a direção? É te conduzir a algum lugar. E Deus, Ele quer nos conduzir a algum lugar. De preferência, Deus quer nos conduzir a um lugar de paz. Uma vez que você entende que seu lugar de paz é na presença do Príncipe da Paz, você vai ter direção para fazer aquilo que for certo e exato. O grande problema hoje é que as pessoas não entendem que
que se eu não tenho uma vida de oração, eu não vou ter como decidir coisas. A oração, ela define, na verdade, aonde você pode chegar com a sua caminhada diária. A oração, ela não deixa você ficar confuso, nem tampouco indeciso no que vai decidir. A oração tem esse papel fundamental na nossa vida. E a gente sabe que, eu até falei ontem na mensagem, que Jesus, por que Jesus orou sendo o Verbo encarnado, ou Deus encarnado? Porque havia o Jesus, filho do homem, que era José e Maria, e Jesus, o Filho de Deus, que é o Jesus divino. Só que, na verdade, quando Jesus orava, era o Filho do homem, clamando porque havia uma palavra para se cumprir. Qual era a palavra? Que ele ia morrer para nos dar vida. Porque antes, como antes nós vivíamos mortos em pecado e no juízo. Uma vez que Jesus entrou no circuito, ele quebrou a nossa maldição. Isso é um papo cabeça. É um papo cabeça. Por isso, para você entender o que Deus está fazendo, o único meio de você entender o que Deus está fazendo é com oração. Sem oração você não vai chegar a lugar nenhum. E eu vou insistir. Eu estou agora orando junto com você, dizendo para Deus que quando você ouve e vê esse vídeo, existe uma esperança, existe uma verdade e existe uma palavra. Estou nesse lugar de novo. Um lugar, aos olhos humanos, impróprio. Só que Jesus, ele fazia isso. Moisés fez isso. Davi fez isso. Elias fez isso. Eliseu fez isso. E eu hoje faço isso também. Porque eu creio nesse Deus que te motiva a caminhar e não desanimar. Eu creio nesse Deus que diz que vai mudar e ponto final. Ah, mas eu não estou vendo. Você não tem que ver, você tem que crer. Você não tem que ver, você tem que crer. E quando você crê naquilo que Deus diz, aquilo que você crê, naquilo que Deus diz, você vai ver aquilo que Deus faz. A oração, ela te conduz. Olha que coisa linda. Se vocês estão vendo, ali no fundo, há um córrego. Há um córrego. Há uma água que está ali, ó, passando ali às margens. A oração é mais ou menos isso, ó. Tem que estar o caminho livre para que ela possa correr de forma sem impedimento. Quando você ora, é igual um rio. Não pode haver obstáculos e impedimentos. E quando eu começo a orar, eu começo a entender que alguém está ouvindo o que eu estou falando. E eu vou voltar a falar de novo. O problema não é você falar, mas quem está ouvindo. Quando Deus chamou Samuel, Samuel a princípio não entendeu que Deus estava chamando Samuel para um relacionamento. Na terceira vez, quando Eli discerniu que Deus queria falar com Samuel, qual foi a resposta que Eli deu para Samuel falar com aquele que falava? Fala que o teu servo ouve. É maravilhoso quando você sabe que alguém está te ouvindo, entendendo o que você está falando. É maravilhoso saber que esse Deus é um Deus maravilhoso, poderoso, bendito, santo, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. É maravilhoso saber quando eu adoro, quando eu oro, a direção vem.
Nessa tarde eu estou junto com você adorando, orando e sendo dirigido. Dirigido a quê? Guarde bem isso nesse dia. Eu estou ministrando sobre a tua vida. Uma palavra rema. Uma palavra que muda, que transforma, que direciona e que dá a vitória. Nessa tarde, eu tenho a certeza que Deus, que eu estou falando nessa tarde, junto com você, está ouvindo o que eu estou falando nesse lugar, para levantar a sua vida e dizer que nem tudo está perdido. Aleluia! Eu disse ontem na mensagem, quando você ora e sente que a oração foi ouvida, você não se agita. A oração define ministérios. A oração define destinos. A oração mostra como você deve proceder em meio às adversidades. Eu estou nesse momento orando junto com você, crendo que Ele começou a boa obra. Ele é fiel para terminá-la. Aleluia. Uma canção que eu amo demais. Vou cantar só o refrão. Mas é aí que o céu para ver se o crente louva ou vai murmurar. Ah, aleluia. Um adorador de verdade louva em meio à tempestade. Pode na fornalha estar, mas ele não deixa de adorar. Isso é maravilhoso. Quando você sabe que você adora em todo tempo. Adoração é oração. Adoração é uma oração com instrumentos, com harmonia e com unção. Quando você está adorando, você está com a sua mente neutralizada, sedada. Quando você adora de fato e de verdade, o Deus que respira a sua adoração em forma de incenso, com certeza, o que você acha impossível está nas mãos do Deus do impossível. E é nessa mão do Deus do impossível que Ele começa a mudar a circunstância. E eu creio que sobre a nossa vida há uma palavra, há um Deus e há uma verdade. Por isso que vale a pena caminhar nessa presença, vale a pena perseverar nessa presença, vale a pena não entender esta presença. Porque o corpo, ele sente a presença. A mente, ela entende a presença. O espírito, corpo, alma e espírito. O corpo